Muito bem, nós estamos aqui de volta ao nosso assunto e nós estaremos aqui agora vendo a respeito do processo de redemocratização do Brasil. Então, após o regime militar, nós temos uma volta dessa democracia que, na verdade, está relacionado aí principalmente à escolha para presidente através do voto direto. Então, falar em redemocratização é lembrar das diretas já. Políticos, estudantes, artistas, da época, grupos politizados das capitais e grandes cidades passaram a organizar grandes comícios onde a população se colocava em favor da escolha direta, para o cargo aí de presidente. Em 1984 teve início a campanha Direta Já, que apoiava o projeto de lei do deputado federal Dante de Oliveira com a proposta de eleições diretas para presidente. Foi um dos maiores movimentos sociais do país, reunindo aí milhares de pessoas, sendo aí motivadas através de intelectuais, cantores e assim por diante, trazendo essa ideia da escolha de presidente nessa campanha direta já. No ano de 79, o regime militar toma medidas que permite o retorno das liberdades democráticas do país, e sob o regime militar, desde 1964, a última eleição direta para presidente, fora aí em 1960. Então a gente percebe que essa realidade acaba aí abarcando o que foi o chamado regime militar, ditadura militar, governo militar, dependendo aí da expressão, da intenção, a expressão sendo utilizada. Em 84 haveria eleição para a presidência, mas seria realizada de modo indireto, através do colégio eleitoral. Para que tal eleição transcorresse, pelo voto popular, ou seja, de forma direta, era necessária aquela aprovação da emenda constitucional proposta pelo deputado Dante de Oliveira, do PMDB, do Mato Grosso. E aí o que é que acontece? Uma figura, aí acaba se destacando, a gente pode ver na imagem, na foto, deste movimento, que foi Ulisses Guimarães, do PMDB, apelidado de o Senhor Diretas. No dia 25 de abril de 84, o que é que aconteceu? O Congresso Nacional se reúne para votar a emenda que tornaria possível a eleição direta ainda naquele ano. A população não pôde acompanhar a votação dentro do plenário, e os militares, temendo manifestações, reforçaram a segurança ao redor do Congresso Nacional. Foi um momento ali de tensão, onde todos estavam com seus olhos, intenções aí voltados para essa questão do Congresso Nacional. E aí, para que a emenda fosse aprovada, seriam necessários aí 2/3 dos votos. A expectativa era grande. Foram 298 votos a favor, 65 contra e 3 abstenções. Outros 112 deputados simplesmente não compareceram nessa ocasião. E para ser aprovada, a proposta precisava de 320 votos. Com o fim do sonho, restava ainda a eleição indireta. Dois civis disputariam o cargo: Paulo Maluf, que é uma figura aí bem conhecida também no contexto político do Brasil, do PDS, e Tancredo Neves, do PMDB, foram os indicados. Com o apoio das mesmas lideranças da Direta Já, Tancredo Neves acaba vencendo, então, a disputa. Mas aí tem uma coisa bem interessante. O Tancredo Neves, aqui está o período de tempo de sua vida, entre 1910 e 1985, aceitou o desafio de se candidatar à presidência da República e teve o apoio de Ulisses Guimarães. Acabou vencendo as eleições, sendo eleito o primeiro presidente civil em mais de 20 anos, no dia 15 de janeiro de 1985. A posse estava prevista para o dia 15 de março, mas na véspera, o que é que aconteceu? Tancredo foi internado no hospital de base em Brasília, com fortes dores abdominais, e José Sarney tomou seu lugar de maneira interina. Depois de 7 cirurgias, ele veio a falecer em 21 de abril de 1985, vítima aí aos 75 anos de uma infecção generalizada. Cabe ressaltar que naquele contexto, o Tancredo Neves disse que nem mesmo Deus tiraria ele do poder. E acabou que, de fato, ele não
chegou a governar nem mesmo sequer um dia. Na véspera, né, foi internado e acabou sofrendo aí a morte. José Sarney, então, ele governa entre 85 e 90, né? Aqui está a sua imagem. E o governo Sarney, de fato, aí deu início à redemocratização do Brasil. E aqui nós vamos atentar para algumas questões muito importantes. Ele assume o governo, né, prometendo cumprir as propostas firmadas anteriormente por Tancredo, inclusive permitiu que as eleições para prefeito naquele ano fossem realizadas pelo voto popular. Então nós temos aí o que é chamado de abertura política, né? Então o processo de redemocratização envolve uma espécie de abertura política. Sarney pegou um Brasil, né, arruinado. Os índices de inflação eram altíssimos, a população sofria com desemprego, né, miséria, e as dívidas externas e internas, né, herdadas do período militar assolavam ainda mais o país. Cabe aqui ressaltar alguns detalhes importantes, porque aqui nós temos uma visão, né, tradicional da maneira como a história do Brasil ela é lida, ela é enxergada, né, mas dentro do regime militar também se teve um desenvolvimento econômico. Quando foi chegando no seu final, bem verdade que se avizinhou a crise, né, mas vale ressaltar que o governo do regime militar também não foi totalmente trazido aí, né, de misérias e de desemprego e de dívidas externas e internas. O José Sarney, ele acaba aí assumindo um país, né, dentro dessas condições, e ele tenta ajustar dentro do seu governo. Nessa época aí nós temos o Plano Cruzado, né? Foi um plano econômico que visava principalmente o controle da inflação. Liderado pelo ministro da Fazenda, né, Dilson Funaro, o Plano Cruzado, como ficou conhecido, previa as seguintes medidas. Isso aqui é muito importante. A criação de uma nova moeda, né, o próprio cruzado, em substituição ao cruzeiro, que estava muito desvalorizado nessa ocasião. Havia também a proposta de um congelamento do preço das mercadorias, um congelamento também de salários, o fim da correção monetária. Esse plano, na verdade, foi muito criticado. A população, porém, acabou aprovando, né, a iniciativa do novo presidente. Era tudo novo, era um clima de euforia, e ele acabou aí ganhando, né, um apoio grande aí em relação à população. Os consumidores então passam a fiscalizar os preços, né, denunciar se houvesse remarcação, mas a euforia acabou durando pouco por conta da inflação, né, o preço dos aluguéis, os produtos que começaram a sumir, a inflação também ficou fora de controle. A alta dos preços, né, dos produtos acabou indo para as nuvens. Foram lançados outros planos aí para combater a inflação. Cruzado 2, né, o plano Bresser, o plano Verão, mas todos fracassaram. Sarney deixou a presidência em 90 sem conseguir equilibrar as contas do país e a inflação. Então, nesse processo de redemocratização, né, do Brasil, nesse período aí de final da década de 80, e durante a década de 90, todos os presidentes que acabaram passando, eles acabaram enfrentando o mesmo problema. Qual era o problema? Problema com a inflação e a tentativa de se equilibrar as contas do país. Mas aqui nós temos um detalhe muito importante, né, que é a respeito da Constituição, a chamada Constituição Cidadã, essa de 1988, que é a Constituição que vigora atualmente no Brasil. Quais são aí os pontos dessa Constituição que nós precisamos aí notar, né? A fim de mostrar seu interesse na redemocratização do país, né, Sarney convocou no início de 87 uma Assembleia Constituinte. Então nós sabemos que uma Assembleia Constituinte ela se reúne para propor, né, votar uma nova Constituição. Então a Constituição ela é promulgada democraticamente. A Assembleia Constituinte foi composta por deputados e membros também do Senado. Representantes da sociedade acabaram acompanhando de perto os trabalhos, né, dos constituintes. O fim da ditadura militar ainda era recente, por isso um dos principais objetivos da Constituição era estabelecer ou restabelecer aí a chamada democracia, né, no Brasil. Depois de 20 meses de trabalhos, discussões, no dia 5 de outubro de 88,
foi promulgada a Constituição do Brasil, a mesma que está em vigor atualmente. Ficou conhecida como Constituição Cidadã, por conta aí principalmente, né, nós temos destaque do artigo 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Bem sabemos que esses pontos aí são os ideais previstos na Constituição, mas sabemos também das imensas dificuldades que nós temos com isso na prática. Mas seja como for, se mudou agora novamente um esquema, um modelo, um regime de governo, automaticamente precisa se fazer alteração na Constituição. E foi isso que aconteceu com a chamada Constituição Cidadã de 1988. Em relação às constituições anteriores, né, o que é que a Constituição de 1988 representa, né, como um avanço aí? Ficou conhecida como essa Constituição Cidadã, tendo como garantias e deveres eleições diretas para os cargos executivos e legislativos, né, esse sistema de presidencialismo aí, uma possibilidade de criação das famosas CPIs, comissões parlamentares de inquérito, né, quando se desconfiasse de qualquer tipo aí de corrupção. Nós temos uma igualdade de direitos para cidadãos, liberdade para trabalhar, para expressar o pensamento, liberdade de religião, acesso à saúde, educação e outras coisas mais, prevista de forma ideal na Constituição, mas sabemos bem verdade das dificuldades que se enfrentam em relação a isso. Direitos trabalhistas também foram reafirmados, como jornada de trabalho, né, na ocasião de 44 horas semanais, o FGTS, Fundo de Garantia, né, por Tempo de Serviço, foi criado inclusive no regime militar, entre outros fatores. E os brasileiros aí vão às urnas, né? Em 89 ocorreu a primeira eleição direta para presidente da República do Brasil. Depois de quase 3 décadas de interrupção, né, do processo eleitoral democrático, os brasileiros voltaram às urnas para escolher o sucessor do José Sarney. E aqui nós temos o Fernando Collor de Mello, né? Lembrando que o Collor estava disputando nessa ocasião com Luiz Inácio Lula da Silva, que viria a ser, né, presidente do Brasil no início dos anos 2000, mas nós podemos perceber aqui que Fernando Collor acaba vencendo, né, essas eleições. E aí vem um detalhe importante, interessante, né, que algumas pessoas, ao serem perguntadas, né, por que votariam no Fernando Collor de Mello, alguns simplesmente não sabiam responder, outros afirmavam, né, especialmente as mulheres, que ele era bem apresentado, né, era bem bonito e, portanto, iria votar nele. E o Fernando Collor de Mello, então, ele conseguiu passar para a população a imagem de um político que lutava incessantemente contra a corrupção. E aí ficou conhecido como Caçador de Marajás, né? Ou seja, uma referência à sua oposição aos políticos e outros servidores públicos que recebiam salários extremamente altos. Esse aí foi o slogan que ficou na sua figura. Collor de Mello conseguiu ainda apresentar-se como candidato das camadas populares, com seus discursos populistas, né, mais pobres, que em sua campanha foram denominados de descamisados. Então veja os slogans que acabaram sendo associados aí ao Collor, né, o Caçador de Marajás, né, aquele que defendia os descamisados. E aí foi o primeiro governo civil brasileiro eleito por voto, né, direto desde 60. Foi também o primeiro escolhido dentro das regras da Constituição de 88. E aí, no dia seguinte da posse, dentro desse governo Collor, o presidente lançou seu programa, que consistia no confisco de poupanças, congelamento de preços e salários. E isso acabou gerando uma imensa crise, né, econômica, política e social no Brasil. Em seguida, né, tomou medidas duras para enxugar a máquina de Estado, demissão em massa de funcionários públicos, extinção de empresas e autarquias públicas, e isso tudo foi levando ele para uma crise que iria culminar
no chamado impeachment ou impedimento, né, de seu governo. Circulam suspeitas aí em 91 da corrupção, né, de envolvimento de ministros e altos funcionários em uma grande rede de corrupção. Até a primeira-dama, né, Rosane Collor, dirigente, né, da LBA, foi acusada de uso de dinheiro público e de favorecimento ilícito a seus familiares. E essas suspeitas aí acabou, né, gerando denúncias graças a uma intensa campanha da imprensa. E aí em 92, Pedro Collor, irmão do presidente, deu uma explosiva entrevista à revista Veja na ocasião. Falou sobre o esquema PC, né, de tráfico de influência e de irregularidades financeiras organizadas pelo empresário Paulo César Farias, né, o famoso PC Farias, amigo de Collor e caixa de sua campanha eleitoral. Isso na verdade se transformou em um escândalo nacional na ocasião, gente, e aí foi instalada já, de acordo com previsto na Constituição, né, uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a fim de investigar realmente essa participação de Collor no esquema chefiado por PC Farias. E aí, num ato desesperado para salvar seu mandato, Collor faz aí um discurso em rede nacional, pede para que os brasileiros fossem às ruas, vestidos de verde e amarelo, um gesto de apoio ao presidente. E aí realmente o povo foi às ruas, mas vestido de preto e exigindo o impeachment de Collor. Ficou ali evidente, né, a sua participação no esquema de corrupção, e Collor então sofre o impeachment ou impedimento, né, de seu mandato. Muito bem, né, no dia 29 de setembro de 92 nós temos aí o caçador, né, de Marajás sendo deposto, e no lugar de Collor assume o vice-presidente, o presidente agora Itamar Franco. Itamar Franco, na verdade, assumiu o Brasil num momento muito delicado. O Brasil vivia aí um dos momentos mais difíceis de sua história, recessão prolongada, inflação aguda e crônica, desemprego e outras coisas mais, né? E aí depois do impeachment de Collor, os brasileiros se encontravam em uma situação de descrença geral nas instituições e de baixa autoestima. Então isso aí acabou afetando os brasileiros e a fé dos brasileiros em relação à política nessa redemocratização aí brasileira. Em 93, né, em abril, cumprindo o previsto da Constituição, o governo aí fez então um plebiscito, que é uma consulta popular, para a escolha da forma e do sistema de governo no Brasil. O povo decidiu então manter tudo como estava. Escolheu a República e 66%, né, contra 10% aí da monarquia, e fora aqueles que se abstiveram, e o presidencialismo, né, 55% contra 25% do parlamentarismo. E na verdade nós percebemos que dentro dessa consulta, desse plebiscito, dessa consulta popular, o Brasil escolheu permanecer com uma república e escolheu permanecer com um sistema de presidencialismo, né? Muito bem. O Itamar Franco, ele tem essa questão aí do Plano Real, que na verdade seu ministro da Fazenda, né, na ocasião, Fernando Henrique Cardoso, que viria a ser presidente também do Brasil, e foi montado aí por ele, né, que visava o quê? Visava criar uma unidade real de valor, o RV, né, para todos os produtos. Posteriormente, a URV veio a ser chamada, denominada Real, que foi a nova moeda brasileira. O Plano Real foi eficiente, né, de início aí, já que proporcionou o aumento do poder de compra dos brasileiros e também conseguiu finalmente o controle da inflação. Pelo menos até determinado momento, esse Plano Real foi bem efetivo no controle da inflação, e isso naturalmente alteraria o estilo e a qualidade de vida dos brasileiros. E aí nós temos, né, logo após o período do Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso. Ele governou o Brasil durante 8 anos, de 95 a 2002. Foi o primeiro presidente da República a governar por 2 mandatos consecutivos, eleito, né, aí democraticamente. Então, em 1º de julho de 94, passou a vigorar a nova moeda do país, o real. E é claro que o Fernando Henrique, ele se aproveitou, né, dessa empolgação que estava em torno do Plano Real, para que pudesse lançar a sua candidatura. O que é que aconteceu?
o Banco Central fixou uma paridade entre o real e o dólar a fim de valorizar a nova moeda. R$ 1 era o equivalente a $1 e isso durou bem rápido. Na verdade era 1 URV, unidade real de valor, que era comparado aí na época e durante pouco tempo ao dólar. O Plano Real animou empresários e também a população e acabou impulsionando o consumo interno. Fernando Henrique tomou posse em 1º de janeiro de 95, sucedendo ao presidente Itamar Franco. E aqui nós temos uma imagem representando aí o seu mandato, o Fernando Henrique. Nós temos aí 2 mandatos dele. No primeiro mandato, gente, o que é que nós podemos aqui perceber? Privatização, de empresas estatais, como o Vale do Rio Doce e o sistema também de Telebrás, de comunicação. Foi aprovada aí pelo Congresso uma emenda constitucional permitindo a reeleição para cargos executivos, que aí se refere a presidente da República, governadores e prefeitos. Havia essa possibilidade de reeleição, que existe inclusive até hoje. Então esse foi o primeiro mandato, todo mundo com muito otimismo em relação a tudo que girava em torno de Fernando Henrique Cardoso. Porém, no segundo mandato, o que é que aconteceu? O país agora estava mergulhado em uma recessão econômica, não conseguia mais se desenvolver economicamente, não conseguia mais avançar. Para controlar a inflação, as medidas desestimularam o consumo interno e, consequentemente, acabou elevando o desemprego. Em 2001, gente, ocorreu aí o famoso apagão. Foi uma crise nacional que afetou o fornecimento e a distribuição de energia elétrica. A população teve que reduzir o consumo de energia. Em verdade, nós temos aí, já pertinho de aqui de nossa história, ocorrendo aí esse apagão, e com certeza foi um choque para muitas pessoas, essa virada aí do século, já enfrentando essa grande crise aqui no Brasil. Seus 2 governos foram marcados pela implementação de várias políticas sociais para as populações mais pobres, Programa Bolsa Escola, Vale Gás, Bolsa Alimentação, e avanços importantes também foram conseguidos nas áreas da educação, da saúde, com a distribuição gratuita de medicamentos contra a AIDS, a criação dos remédios genéricos, que deveriam ser mais baratos, com a mesma fórmula, vendidos a preços baixíssimos, e na questão agrária, algumas mexidas então que ocorreram. Em 2003 nós temos sucedendo o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, que durante toda a década de 90 tentou conseguir aí estar como presidente, não havia conseguido, mas em 2003 agora ele acabou conseguindo assumir a presidência do Brasil. E sua trajetória de vida fazia com que diversas expectativas cercassem o seu governo. Alguém que tinha vindo da classe trabalhadora, aquela imagem de trabalhador siderúrgico. Então tudo isso daí, sua trajetória de vida, segundo muitos, acabaram criando aí essa expectativa. Seria a primeira vez que as esquerdas tomariam o controle da nação. As esquerdas, vamos dizer, do ponto de vista extrema. Então a extrema esquerda estaria agora tomando o poder da nação, uma vez que esquerdas mais moderadas já haviam feito isso durante o final do regime militar do Brasil e durante toda a década de 90. Dentro do governo de Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que governou também 2 mandatos, assim como Fernando Henrique, entre 2002 e 2010, o que é que se emprega como a fatia do seu orçamento? Ele trouxe programas de caráter assistencialista, programas de caráter social, que na verdade já existiam desde a época do Fernando Henrique Cardoso e que foram atualizados com outros nomes, como por exemplo Bolsa Família, como por exemplo o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o projeto aí Luz para Todos, dentro daquele contexto que a gente viu aí, que aconteceu no início dos anos 2000 do apagão, o Brasil Alfabetizado, Educação de Jovens e Adultos, a questão ali do EJA, e o famoso ProUni, que está envolvido aí com a questão do Enem. Então esses pacotes aí de programas veio aí através do governo de Lula, dentro de uma questão assistencialista.
que foi o carro-chefe tanto do seu governo como também do governo da Dilma, né? Vale notar que um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil acontecendo dentro desse período. O slogan da Dilma, por exemplo, país rico é país sem pobreza. Então esse slogan aí, Dilma Rousseff, é a primeira mulher a governar o país a partir de 2011. Em 121 anos de república até aquele momento do Brasil, o país elege pela primeira vez uma mulher para ir ocupar a presidência. Outras líderes políticas como Heloísa Helena, em 2006, Marina Silva em 2010, já haviam tentado, se tornar a primeira mulher eleita presidente da história do Brasil, mas isso não aconteceu. Aconteceu com a Dilma Rousseff, tornando-se aí a 40ª pessoa que assumiria a presidência da República. Então, outro escândalo de corrupção acaba aparecendo nessa ocasião, da Dilma Rousseff. Ela é afastada, sofre o impeachment, somente ela, até então, e o Fernando Collor de Mello, sofrendo então esse impeachment, esse impedimento, de governo, e o Michel Temer assumindo, e depois aí a questão do governo do Brasil, até o momento que a partir de 2018, nós temos a eleição aí do presidente Jair Bolsonaro, que traria uma representação de ideais da direita, e aqui nós estamos nesse momento, que a aula está sendo gravada, em 2020, ainda vivendo essa construção, essas expectativas que giram em torno do povo brasileiro. Bem verdade que muitas coisas precisam ser feitas, o brasileiro em si precisa tomar consciência de que a construção de uma sociedade, justa e próspera depende da ação também de cada um, e não simplesmente de líderes políticos. Se cada um tomando consciência, fazendo a sua parte, com certeza pode lutar por uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade onde todos são respeitados e valorizados. Ficamos por aqui, gente. Então, um grande abraço, bons estudos e até a próxima, aí se Deus quiser.